ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, que é o nosso projeto para poder falar sobre essa série nova, né? É um spin-off aí que vem dentro das ideias de Tolkien, né? De Senhor dos Anéis. Eu tô aqui com a minha querida amiga Nilda Alcarinque. Olá, Nilda. Olá, vamos ver uma série que hoje é um episódio que ninguém pode reclamar que não acontece nada, né? Foi nível episódio de Game of Thrones, né? Onde tem guerra o episódio todo, muito bom. E também com o queridíssimo Marcos Noriega. Olá, Marcos. Esse episódio aí, entrou em erupção, né? Esse episódio. O Marcos está entregando o ouro do final do negócio, meu, mole. Mas é isso, falaremos então do episódio que se chama, espero que eu esteja pronunciando corretamente, né? É Udun, né? Udun. Como o Gandalf grita lá, chamas de Udun, né? Que ele grita lá quando o Balrog tá querendo passar. E de acordo com o que eu estava pesquisando, né, Nilda? Essa palavra Udun, né, significa inferno, né? Isso. Nas línguas élficas. Inferno, terra de fogo, essas coisas. É muito interessante, né? E já dá aquela recordação do berro do Gandalf, né? Pra mim é muito épico, né? Quero assinalar também, vocês me conhecem, eu gosto de falar das diretoras, né? E eu acho muito importante a gente evidenciar não só as diretoras, mas quando tem equipes que tem muitas mulheres na equipe, né? Não é só atrás das câmeras, é também em toda a parte técnica, né? No caso aqui nós teremos, a partir desse episódio, até o final da temporada, a Charlotte Brandstorm, né? Que é uma diretora que eu tava dando uma olhada no IMDb dela, de muitas séries, gente, The Wicker, séries famosas mesmo. Ela é uma diretora desses segmentos de série, e diz aqui que inclusive ela é nascida na França, criada na Suécia, diz que ela fala várias línguas, né? Achei interessante isso, tá na bio dela, né? E tal, que ela é uma diretora muito internacional, né? E tal, justamente por isso que ela tramita entre vários países e produções de televisão e tal, no geral. Então me chamou muito a atenção, assim, ela ser uma... Tipo, ela tem muita capilaridade, né? Ela tanto pode fazer séries francesas como inglesas, por exemplo, né, Nilda? Isso, mas não é aquele diretor que é preso num país só, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, os diretores dos Estados Unidos, eles dirigem Estados Unidos e Canadá, normalmente, né? Dificilmente eles saem aí pelo mundo dirigindo. Às vezes vão para Inglaterra. Isso é uma limitação dos diretores estadunidenses, né? Eles são muito centrados neles mesmos. E já diretores europeus normalmente costumam ir para mais lugares. É verdade. Que é o caso dela. É francesa, já dirigiu na Argélia, Tailândia, África do Sul, Portugal. Nossa, a Charlotte, ela arrebentou a boca do balão. Viaja o mundo todo dirigindo. Muito legal. Ela tem mais de 30 anos de experiência, ela tem uma larga experiência com filmes de TV, como vocês já mesmo citaram, em vários locais da Europa, França, a própria Suécia, Reino Unido, e ela, enquanto diretora de episódios de série, a gente percebe que ela dirigiu episódios de séries com temáticas muito diferentes, ela transita muito bem entre gêneros, e é uma característica que está tendo na carreira dela nos últimos anos, é de dirigir episódios de séries que tem muitos elementos de ação e efeitos visuais, e séries com orçamento muito grande. Ela foi galgando na carreira dela essa possibilidade, e agora provavelmente é a culminância da carreira dela, esses episódios que ela vai dirigir, né, dos Anéis do Poder, iniciando com esse 6º episódio, né? Sim, não, eu concordo contigo. E, poxa, se você vê esse episódio que a gente vai comentar aqui, episódio que tem muita, sabe, tem muita movimentação, tem muitos extras e tal, e você ter diretora, sabe, que é à frente disso, é muito legal. É muito legal, porque se você recorda aqui, esse episódio que tem mais batalhas e guerras, você lembra, por exemplo, de Game of Thrones, aqueles episódios maravilhosos, a Batalha dos Bastardos, né? Tem Durolar, que é aquele... Nossa, Durolar eu acho que... Não sei se vocês acompanharam, acho que a Nilda não chegou lá ainda, né? Não. É um dos melhores episódios de série que eu já assisti na vida. É um episódio, né, só pra, sem contar spoiler, que você termina até com falta de ar, porque é ação ininterrupta, entendeu? E as coisas vão se afunilando, sabe? Ficando cada vez mais perigosas. É claro que aqui também temos alguns episódios, ele é pontuado
pela batalha e tal, pela contenda, mas tem momentos onde você consegue ter diálogos entre dois personagens, momentos até emocionantes. Então é legal como foi feito o episódio, a construção dele, o jeito como ele foi montado, né? Eu tenho muitos elogios a falar sobre ele, com toda certeza. Esse episódio aqui, como eu falei, já vai começar justamente com essa batalha referente à torre, né? Porque você vai ter o Eidar, e isso é uma cena interessante da gente apontar. Que a gente descobre que é a mão dele, que ele tá plantando umas sementes, né? Vai ter uma cena meio espelho depois do que o personagem do Arondir vai falar mais pra frente. É uma mão que lembra muito a mão do Sauron, né? Na terra, e a outra mão, uma mão mais sem aquela humanoide, né? Sem aquele monte de coisas assim de guerra, né? Uma luva de guerra, né? Com aquela arma cheia de aço, né? Que parece que é... Isso. Aí você toda tem o... Perdão, Nilda, desculpa, pode falar. Você toda pontuda, aquela manopla, né? Que chama. Uma manopla. Isso, Nilda, obrigado. Tava tentando lembrar o nome, né? Mas realmente o Eidar tá lá começando a discursar então para os orcs, né? E falando sobre aqueles discursos anteriores à batalha, né? Que temos que ir à frente, não vamos desistir. Ele fala, inclusive, não somente dos orcs, e eu achei isso interessante, ele fala das orcs, né? Eu falei, peraí, tem orc fêmea ali até? Mas nesse discurso tem um detalhe que eu acho interessante, específico, em que ele fala, né, que eles vão seguir ali não como servos, mas como livres e como irmãos e tudo mais. Mais pra frente ele vai citar essa coisa de que cada um tem um nome e um coração, e é engraçado a gente... não sei se a Nilda também vai querer falar sobre isso. A gente tem um pouco nessa cabeça dos orcs como essa malta, né? Essa horda meio amorfa. E na verdade não é, né? Exatamente assim, né? Eles têm individualidade, ou pelo menos nesse grupo específico do que está comandado pelo Eidar, há um senso de individualidade, né? Que ele tenta reforçar, inclusive, né? E esse grupo tem diferenciação de outros agrupamentos orcs que foram vistos em outros momentos? O Adar, por exemplo, ele tá apelando muito para a questão de irmandade, e isso não é uma coisa muito que a gente tenha visto antes, né? Somos todos irmãos, vamos construir uma coisa junto e tal. Mas assim, eu vou ressaltar que assim, ele tá falando, vamos construir uma coisa junto, tá chamando para irmandade, mas o que é essa coisa junto deles, entendeu? Porque eu vejo muito neles assim, aquelas pessoas que, olha, nós temos a liberdade. Qual a liberdade? A liberdade de matar quem eu quiser, de fazer quem eu quiser, de chutar de quem morrer, eu quiser, né? De fazer bullying em quem eu quiser. Reparou isso? Porque eles estão chamando para liberdade, mas qual é essa liberdade? O que eles estão chamando de liberdade? Né? Exatamente, liberdade de matar, liberdade de morrer, né? Isso, porque a gente tem muito desse discurso, tô indo atrás da liberdade, e a gente conhece muito isso, mas a hora que você vai ver o que é essa liberdade, é a liberdade de fazer mal pro outro, e é meio que isso, porque eles não são irmãos, assim, os orcs, eles não hesitam em matar à torta e direito, inclusive próprios outros orcs, entendeu? Eles estão num grupo, ali naquele momento provavelmente eles têm uma certa irmandade, porque eles têm um objetivo comum, mas eles não se isso não quer dizer que eles tenham tanto escrúpulos, né? Mas é aquela coisa, eles estão unidos por um objetivo comum, claro. E eles querem construir uma coisa e eles acreditam que aquela coisa é a coisa correta. Se é a coisa correta, é outro papo. Os orcs não se reproduzem, mesmo depois de já prontos, digamos assim, através de união entre eles, né? Eles são, na verdade, seres que são feitos degradando outros que já existem, né? Não, eles, depois de um tempo, eles passaram a se reproduzir. Por isso no Hobbit ele falou tem... de orc e fêmea, assim. No Hobbit tem isso, porque o Gollum fala que ele matava filhotinhos de orcs para comer.
gente. Tá, porque no Hobbit tem muito isso, tem um reino de orcs. No Hobbit eles falam meio que goblins, mas é um reino de orc, é um tipo específico de orc, eles têm o rei dos orcs, mas assim, é esse essa tipo de reino. dieta, olhando pro Gollum, essa dieta não faz nem um pouco bem pra pele, né? Era isso e peixe cru e tal, mas eles assim, porque os orcs eles conseguem se organizar em alguns reinos, em alguns agrupamentos, em que você tem um líder e vê, mas por exemplo, normalmente para você decidir quem é o líder, os caras mais fortes se reúnem em luta, quem sobrevive ali na luta é o líder, entendeu? Uhum. É um método de escolha que às vezes a gente até quer pra ter, mas é o método de escolha deles. Sim. Né? Então, várias coisas assim. É uma sociedade que nós consideramos muito bárbara, mas eles têm algum tipo de sociedade. E existem orcs fêmeas e tal. Como se dá esse tratamento das orcs fêmeas? Como que dá essa reprodução? Não, gente, eu não quero nem pensar. Deve ser uma coisa horrorosa. É verdade. Mas é muito curioso, né? Porque você sempre vai perguntar como é que... É que nem planta, né? Que eu gosto muito de plantinha. Você sempre quer saber como fazer mais muda, né? Aí quando você descobre que tem orc fêmea, ele menciona no discurso dele, você fala, poxa, né? Então passou batido, a gente não reparou nisso, né? E tá interessante, sim. Mas a entrada que eles vão ter, porque aí você vai ter realmente a invasão deles à torre, né? De Osirith, né? Que é essa torre, para quem recorda, onde tá lá a Browin, o Arondir, os que resolveram ficar, né? Porque a última cena que a gente tem junto ao Eidar é justamente ele provocando aquele cara, o taberneiro, falando, ó, aqui as pessoas só conseguem se afiliar ao nosso grupo através do sangue. E então dá a entender que sim, esse cara vai aparecer mais adiante, ele realmente matou aquele jovem, né? Então você vai ter aqui a união dessas pessoas, dos que se juntaram ao Eidar, junto aos orcs e ao próprio Eidar, invadindo a torre de Osirith. Só que... Diga, amiga. Que eles achavam que quem estava lá estava preso e numa emboscada, né? Estavam lá emboscados. Sim. Nossa, eu gostei do que aconteceu, porque mostrou uma sagacidade, e até a pessoa, um texto que eu estava lendo, uma pessoa muito legal, falou assim, ó, é que nem o Saruman, que ele achou que ia ser tão fácil, né, derrotar tudo, né, que ia ser um passeio, só que a mesma coisa aconteceu com Eidar, né, porque ele achou que eles estavam lá isolados, que ele ia chegar com uma força de combate, porém quando ele chega lá, ele encontra tudo vazio, né, muito estranho, né, tudo silencioso. Ele começa, o orc pergunta para ele, fala, ó, onde é que está? Não tem ninguém, está tudo vazio. Aí ele fala, ele sente o cheiro do Arondir, fala, eu sinto o cheiro dele, eu sei que ele está aqui. Ele está certo, porque realmente o Arondir vai mostrar aonde ele está, né? E aí sim que a gente vê que eles fizeram uma armadilha, achei isso tão interessante, uma armadilha que eles caíram feito patinho, né? Porque eles desmontam a torre e conforme ele vai atacando com flechas os orcs, ele também solta todas aquelas cordas e tal, e pedras que estavam prendendo aquela base da torre e cai por cima dos orcs, né? Então é uma vitória, tudo bem, é uma curta vitória, porque a gente sabe que vai ter uma continuação disso, mas é bem sagaz, né? Eu nem esperava deles que eles fossem tão bons assim para fazer essas armadilhas, né? Então, eu lembrei que no episódio anterior, eu acho que uma das últimas cenas que eles conversam, a gente tá preso aqui, só tem esse local, eles olham para cima e meio que você vê que aquela torre é uma torre que tá meio capenga, né? Aí eu fiquei pensando, será que eles vão fazer alguma armadilha com essa torre, alguma coisa ali em cima? E realmente eles fizeram, eu não esperava isso, mas não sei, eu achei que talvez de lá de cima eles jogassem óleo, não sei, sabe? Eu tava achando alguma coisa assim. E foi elegante a maneira como ele desmonta, né? Porque é quase um balé, né? As pessoas elogiaram muito o ator, né, que faz o Arondir, porque, claro, ele é um elfo, né? E os elfos, eles costumam dar esse show de movimentação, né? E a dele também, né? O jeito como ele solta as flechas, com aquela elegância, aquele porte e a maneira como ele solta com o pé, né? E usa o próprio corpo. Gente, as cenas de luta são muito bonitas, mas não chegamos lá ainda, né? Eu sei que essa cena inicial, né, Marcos? Ela é interessante, né? E o Marcos ficou até, caramba, esse Eidar, né?
Porra, Eida, tu caiu nessa? A gente percebe que o exército do Eida, ele se comporta mais como um bando mesmo, do que como uma organização militar, em que você tem aquela coisa das colunas, dos blocos, e de uso de batedores para poder verificar a presença do inimigo, verificar o terreno para que as colunas do exército possam avançar e tomar o local, né? Então o Eider foi extremamente imprudente enquanto líder, né? Confiou demais que todo mundo estava se borrando de medo da chegada do bando dele que fugiu, enquanto que o Arondir se mostrou ser sagaz, estrategista e um cara assim que extremamente habilidoso também, né? Fisicamente falando em combate, né? E aí tomaram uma bela de um revés, né, os orcs. E aí nisso eu acho que a série é legal, porque a série dá a entender, será que foram não totalmente derrotados, mas nossa, morreu quase todo mundo e tal. E não é bem isso que acontece, quer dizer, eles sofrem uma derrota ali, mas não é uma derrota fragorosa, né? Não é uma derrota que vai acabar com eles para sempre. Mas a série faz uns cortes que você não vê. Você não vê o Eider se salvando. Mas também não vê ele morrendo. Mas você não vê ele se salvando. Esse episódio ele trabalhou. É uma coisa interessante. A estrutura dele é muito diferente dos outros episódios das séries. A ação, ela acaba sendo o fio condutor das coisas. Vai acontecer também algumas questões relacionadas com drama, com revelações e um fato muitíssimo importante, que a gente, claro, não vai falar agora, né? Mas tudo é conduzido pela ação, ela é o norte de tudo, e vai ter essa questão de dois núcleos que na verdade, em vez de um núcleo servir de uma quebra de ritmo para o outro, eles vão convergir através da ação. E isso faz uma estrutura que esse episódio seja muito dinâmico e muito feliz até, né? E usa também diversas quebras de expectativa, o que é muito bom também, eu acho. Né? Eu gostei disso também. E claro, você vai ter porque eles conseguem fugir, vocês vê que todo mundo vê que eles estão celebrando, né? Voltaram para a vila, né? Algumas pessoas ficaram até questionando, falaram, por que eles voltaram para a vila? Eles iriam para onde, né? E tal. Ali parece um local meio ermo, inclusive. Mas eles voltam para a vila sabendo que eles não tiveram uma vitória, né? Eles tiveram sim um ganho de tempo para poder tentar lutar novamente, que é o que realmente acontece, porque tá todo mundo ali naquela vila, eles começam a se preparar, você vê que a Brownie, ela deixa o filho, explica para o filho e fala, fica cuidando dos idosos, das crianças e dos feridos, né, que já é uma grande coisa realmente, né. Então eles estão toda são cenas legais de antecipação, dá tempo, por exemplo, para a Brownie e o Arondir conversarem e ele falar sobre esse negócio da semente, né? É triste, né, o destino dessas sementes, né? Porque são sementes que ela deu para ele, né? São sementes importantes de uma árvore, acho, né? Importantes. Flores, né? São de flores, isso. Aí ele fala assim, nós vamos plantar juntos depois dessa semente. Aí depois, quando você vê como é que ele teve que usar a semente, é triste, né? Nós não chegamos lá, mas plantou de certa maneira. Mas ainda, olha, gente, é impossível a gente não comentar. Eu comento porque eu sou assim mesmo, entendeu? Eu reparo na beleza alheia, né? Eu acho esse ator muito bonito. Ele não é apenas bonito, ele é talentoso. O ator que faz o Arondir, né? Ele é muito talentoso. Quem reclama de elfo bonito não tá olhando pros elfos. Falta de elfo bonito não tá olhando pro elfo correto, né? O Ismael Cruz Córdova, ele é lindo, entendeu? Eu acho que o papel dele demanda muita responsabilidade, né? Porque você vê, né, como ele tem um papel emocional e físico ao mesmo tempo. Tanto como a Nazanin Boniadi, né, que é o nome da atriz que faz a Brownie, né? São papéis que tem muita emoção, tem muita contenção de emoção, porque eles dão um beijo, né? Acho que pela primeira vez a gente vê eles darem um beijo e tal, mas tem uma promessa, né, de ficarem juntos. Tanto que eu até pensei mais pra frente, falei, nossa, um dos dois morre. Porque é impossível, quando dá essa esperança pra gente que pessoas vão ficar juntas, é porque vai dar problema, né? Ainda mais se não no começo, né? Não é verdade. Diga, a Nazanin, ela mereceu o cachê desse episódio bastante, porque o trabalho dela foi complicado, porque ela tem que equilibrar essa questão dela ser a líder, né, daquele pessoal,
E ela tem momentos em que ela ela exerce essa liderança ali, ela tem que equilibrar essa questão da preocupação dela com o filho, essa questão do amor dela pelo Arondir, e também, né, teve essa coisa tá tudo em jogo pro personagem dela, inclusive a própria vida e a segurança física dela vai ser violada, né? Vai ter ferimentos graves ao longo do episódio. Parece que foi meio levada a ser líder sem querer, né? Fico com essa impressão, né? Porque ela é obrigada, fala assim, alguém tem que fazer alguma coisa, a gente vai ter que sair daqui, vocês não vão fazer nada, né? E até que ela mostra a cabeça daquele orc, né? Quando ela mata, né? Então ela é meio que forçada, né? Fico com essa impressão a liderar também, meio sem querer. Eu acho que ela acaba sendo liderar porque o líder anterior era o taverneiro lá, que é o que se alida ao Adar, né? E quer dizer, alguém tem que ser líder. Quem que era a oposição àquele cara? Era ela. Olha, sim, muito legal. Porque assim, ela podia não ser a líder quando estava tudo razoavelmente normal, né? Mas ela e eles percebiam que eles tinham alguma inimizade ali, mas ela não precisava ser líder antes, né? Mas a hora que a água bateu na bunda e todo mundo meio que aceitou a questão, né? Porque ela era respeitada antes, pelo jeito. Não, eu ia falar que eu tive a impressão que tu falou que ela era respeitada, né? Mas eu até achei que a galera ficava meio regulando ela, porque ela tinha muita amizade com o elfo, tá ligado? Falando, o que essa mina aí tem com o elfo aí e tal. Enfim, não teve uma vibe meio assim no começo, né? E tal, tem. Sim. Tem, mas é porque o taverneiro lá ficava incitando, né? Cara, esse que taverneiro é a praga desse episódio. Então, mas a hora que ele sai da linha, que as pessoas percebem que ele tá errado, pra onde que eles vão? Pro outro lado. Isso é meio que assim, movimento de massa, né? Você viu que um tá errado, você vai pro outro lado. O outro lado é ela. Exatamente, muito boa a análise, muito boa, assim, concordo demais. Deixa eu só comentar com vocês aqui, até pra gente poder ter as impressões. Porque aí teremos então, né, teremos alguns diálogos muito emocionantes entre a mãe e o filho, entre o Arondir com a Bronwyn, né? E você vê que aí vai ser a espera, né? Esse episódio tem isso também, a espera, porque você vê que a noite está se aproximando, a noite chega e vem as tochas, né? Eu até falei pro Marcos, mas esses orcs, eles não são criaturas que conseguem se movimentar na escuridão, justamente são criaturas noturnas, né? Por que eles precisariam de tochas? Então eu até, no começo, depois a gente entende, né? Mas eu apontei essa incongruência, falei, nossa, né? Porque você vai ter essa batalha entre eles, vai ter cenas, coisa que a Nilda deve ter reparado também, você, claro, Marcos, que tem muito sangue. No episódio ele é muito gore, né? Sim. A cena do Arondir com aquele orc gigante. Ai, gente, que nojenta. Não, o problema pra mim não foi o nojento. O problema foi a hora que o cara tá querendo enfiar aquele coisa no olho dele. Sim. Que é meio retorcido, né? Quase como uma broca. Eu fiquei torcendo pra aquilo ali não ter sido efeito prático, gente. Porque olha o perigo que o ator passou. Se aquilo ali dá uma esbarrada... Não, e aquele sangue orc caindo na cara, na boca dele. Eles foram muito gráficos, né, Marcos? Nesse episódio, essas cenas foram nojentas. Foi o episódio que teve mais grau de violência, né? E gráfica, inclusive. Mais interessante, porque também aquele sangue negro que cai, escuro, né? Que cai na boca dele e tudo mais. Sangue de orc, né? Aquela coisa. Mas não é à toa também. É pra gente depois prestar atenção numa outra cor de sangue que vai ter muita importância, né? Logo em seguida nesse episódio. Pra gente fazer bem essa. Ficar bem na memória a diferença da cor do sangue dos orcs pra poder se tocar do que vai acontecer. Então foi. Além de ser interessante, ser uma coisa tensa, narrativamente tem sua razão também, né? Não, e até o diálogo que a Galadriel vai ter com o Eidar mais pra frente, sem me antecipar, mas só... Eu acho que essa questão do sangue, o sangue, entendeu? Ele tá ligado a questões que são apontadas ali de você tentar diferenciar, sabe? Esse aqui é um elfo, esse aqui é um orc, que é a subversão do que seria um elfo. Então, eu acho que tem esses debates, não tem mais pra frente, né? Não chegamos nisso ainda, mas eu acho que é proposital, sabe? Esse negócio do sangue do orc caindo na boca de um elfo, entendeu? Então é proposital, não é só pra deixar a gente nojado.
Mas essa batalha é interessante, porque assim, o Arondir apanha, quem salva ele é a Bronwyn no final. Por mais que ele lute bem, ele acaba apanhando, mas eles ganham, ou pelo menos pensam ter ganhado essa parte, né? Porque eles estão lá na aldeia, eles acham que conseguiram vencer dos orcs, né? E depois eles descobrem que não estavam lutando só contra orcs, né? Isso que pega, né? Porque isso é muito o que você falou, porque tem muito espelho nessa coisa. O bem e o mal tá ali e tá tudo balançando. E aí, de repente, você é obrigado a encarar, e eles foram obrigados a encarar, que eles tiveram que matar humanos também. Sim. E pessoas da aldeia deles, né? Do grupo deles. Instala-se um caos moral, né? E aí, para os protagonistas se guiarem no meio desse caos moral, é sempre mais difícil e é interessante pra gente que é público, né? Ver eles lidarem com isso, né? Você vê que as pessoas comentaram, eu também achei bonito apontar isso, é legal, que o que a Bronwyn fala pro filho, né? Que ela fala pra ele, o filho pede, mãe, fala pra mim aquilo que você sempre fala quando eu sentia medo, né? Aí ela fala assim, que eu até deixei aqui escrito, né? Esta sombra é apenas uma coisa pequena e passageira, que a luz e beleza é mais além, né, do nosso alcance. Encontre a luz que a sombra não encontrará. Que as pessoas falaram que as palavras do que o Sam fala pro Frodo, né, no final das Duas Torres, né? Então, de incentivo, né, de esperança. Então é muito bonito, né? Porque os momentos onde desacelera, você vê que também tem umas trocas, tem alguns diálogos que são legais, pô, que são importantes, humanizam mais esses personagens, né? Eu até gosto mais do Theo agora do que eu gostava anteriormente. E é terrível eles descobrirem, como vocês falaram, que eles estão lutando contra as pessoas que fazem parte da comunidade deles, né? É horrível, né? E aí o que acontece? Eles saíram dos postos de segurança e aí vem o perigo real, né? Que é realmente os orcs vindo aí sim nas sombras, né? Na escuridão. É interessante, porque quando eles descobrem, tinha orcs lá no meio também, um dos orcs que ainda tá vivo, né, ali, fala, eles pagaram o preço para se aliar a gente é pagar com sangue, e eles estão pagando com sangue. Né? Aí você vê, porque não é só um sacrifício humano que você pega um ser humano e mata, é o sacrifício de você ter que lutar junto com a gente e vai morrer igual a gente morre, né? Sim. É bem isso. E eu descobri uma coisa nesse universo da Terra-média que até tem nos filmes do Senhor dos Anéis também. Sempre que você detona um grupo de orcs, sobra algum meio morto falando, mas no filme você vai se ferrar, viu? É verdade, tem aquela sequência dos wargs, né? Quando meu Deus, quando o Aragorn ele cai, ele acaba sendo derrubado e tudo, e cai naquele penhasco, e um orc fala uma coisa, né, pra ele, né? Ele fala, ele morreu, né, negócio assim, e dá risada, né, e tal, fala assim, ele está morto, ele caiu. Sempre fica um boquirroto pro final, né, pra ficar te enchendo a paciência, não tem jeito. Eu digo assim, que a série tem vários momentos que ela se espelha nos filmes, na beleza de certos momentos do filme, para mostrar segmentos, sabe? Mais para frente a gente vai ter da Galadriel, falaremos sobre isso, mas muito bem que se apontou, Marcos, realmente tem esse orc quase agonizando, né? E falando, olha só a dívida de sangue, né? Aí eles pagaram essa dívida de sangue. E aí o que acontece? Vem a parte que o pessoal considera até muito perturbadora, porque quando o Eidar, sim, ele está vivo, ele chega com os orcs, eles vão entrar e vão tentar começar, inclusive, a dizimar as pessoas, né? Atrás daquele bendito cabo lá, aquele cabo mágico, né? Aquela arma, né? Aquela arma que o Arondir tinha dito que era uma chave, mas ninguém sabia o que era, né? A gente tinha achado era uma arma referente a sangue, mas quando a gente descobre, é realmente uma chave. E que chave aquilo ali, nossa! Né? E Nilda, você reparou, Nilda e Marcos, vocês querem comentar? Vocês repararam que o Arondir ficou tentando destruir, né? Ele ficava batendo e até quebrou aquela arma que ele estava batendo, remeteu obviamente ao anel, né? Esses objetos mágicos, né? Que são impossíveis de serem destruídos a não ser na própria forja onde eles foram construídos, né? Você não destrói com o martelo de um simples ferreiro de vila, né? Tem que ser alguma outra coisa especial. Arondir escondeu muito mal, né, gente? Pelo amor de Deus.
não soube esconder. O menino é muito esperto também, né? O menino, né? O Theo, né? E Sim. que eu acho que ele tá obviamente tocado, e assim como o Anel, né? E tal, que essa arma também ela faz a pessoa ficar obcecada, né? Como o Anel fez com o Bilbo, né? Com o Frodo. Uhum. Eu achei interessante que essa diretora, a Charlotte, a gente estava até comentando, né, que esse episódio ele tem mais violência gráfica e tem essa coisa desse pavor que acontece quando eles, né, acabam sendo pegos, né, pelos orcs. E eles estão, a diretora ela usa as ameaças, a violência que acontece ali dentro ali da taverna e tudo mais. Mas ela consegue concentrar tensão e medo e horror de maneira muito, muito eficiente, né? E isso é interessante, a forma como isso está no roteiro, óbvio, mas a maneira como ela filma e os planos que ela escolhe, a maneira como ela escolhe concentrar essa atenção é muito bom. E os closes que dá em um e o outro rosto, Sim. quando a Brownie tá lá dentro, porque ela leva uma flechada, e tem outro cara que leva uma flechada que morre antes de tudo, e tem que tratar ela ali no meio de todo mundo gritando, cercado por orcs, todo mundo trancado ali e tendo que fazer a operação da mulher ali no meio, né? Ferro pra queimar, a semente, né, que ele tinha guardadinha, teve que passar, sei lá, um piche para tocar fogo e tentar cauterizar a ferida dela. É uma cena muito perturbadora, porque o sangue dela tá jorrando, né? Você tem que quebrar a ponta da flecha para poder puxar, e eles pedem desculpa, né? O segmento é triste e ao mesmo tempo é doloroso, né? Você vê que eles não querem machucar ela, precisam salvar a vida dela urgente, né? Dá a entender que aquela semente tinha algum poder de ajudar a sarar. Por isso que ele colocou ali para depois colocar. E assim, é um método que se utiliza quando tem sangramento. Se utilizava, né? Você cauterizar o local para parar de sangrar. Sim. Como o Rambo, né? Fez com a pólvora lá no filme, né? É um método muito antigo de fazer isso, cauterizar. Às vezes não é suficiente, mas você consegue parar o sangramento. Aí depende de como você tá dentro de você. Se não tiver uma hemorragia interna muito forte, né? Consegue fechar, se não dá tempo. Que nem o pessoal faz hoje em dia. Tem gente que usa super bonder, né? Quando não tem como dar ponto, né? Que aí dá tempo pra pessoa pra poder chegar no hospital e tudo, né? Mas é uma cena realmente. Esse episódio ele é bem gore, né? E você, realmente, como vocês apontaram, o Marcos estava falando, essa antecipação, porque eles sabem que os orcs estão chegando agora. E eles começam a olhar pelas janelas e tudo, e eles estão numa espécie de vale. Vamos lembrar que aquilo é um vale, na verdade. E eu fiz associação mental com aquele livro do Stephen King, sabe, A Hora do Vampiro, que tem essa antecipação também, a cidade vazia, o dia em que a cidade morreu. Então as pessoas olham pelas janelas e estão se sentindo acuadas, e aqui eu acho que a diretora soube, Marcos, realmente fazer passar esse medo. Parece que tem um episódio de terror, sabe? Eles estão prestes a chegar. Quando é que eles vão chegar, né? E tal, E é interessante, porque eles prepararam a primeira luta que eles têm na aldeia. Eles ficaram o dia inteiro preparando e prepararam muito bem aquelas carroças, aquela coisa. Eles prepararam uma baita de uma defesa. Mas não foi suficiente, né? Infelizmente, porque eles queriam, né? Eles quebraram. Assim, não é que eles estavam lá sem poder lutar. Eles conseguiram lutar, mas não dá, né? O Adar com todo aquele monte de orc já tem muito mais experiência, né? Eles foram muito estrategistas, né? Porque o Eidar fez o quê? Ele mandou a galera. A maior parte, na verdade, foram humanos, né? Que estavam ali totalmente disfarçados como orcs. E alguns orcs, obviamente. Mas o contingente maior dele, a sobra do contingente veio depois. Ou seja, mas o pessoal já estava cansado. O pessoal já estava, inclusive, comemorando, achando que tinha conseguido, né? Então saíram das posições de segurança. Aí meio que estragou, né? Inclusive aquele negócio de ter umas carroças com palha e piste já tinham sido queimados, né? Então, felizmente. Aquilo eu lembro que eu li esse método de defesa, se eu não me engano, naquela crônica de Arthur, né? Do Bernard Cornwell. Tem uma batalha que eles vencem fazendo isso, jogando um monte de
de fogo colina abaixo, entendeu? Nossa. E conseguem vencer. Sabe o que tu me lembrou, mulher? Do filme que eu amo de paixão, não sei se tu assistiu. Quem não assistiu tá escutando a gente. Me conta aqui se vocês já assistiram. Vocês lembram daquele filme Centurião? Que é um filme com o Fassbender e tal, que tem uma batalha, realmente, como você falou, Nilda, dos Pictos jogando bolas de fogo assim para baixo da montanha, e os romanos estão todos numa espécie de... estão logo abaixo, assim, e dos dois lados estão vindo as bolas de fogo. E é uma cena, caramba, gente, impressionante, daquele diretor incrível, né, Marcos? Que a gente vive elogiando ele, que até foi diretor do Game of Thrones, lembra? O Neil Marshall. A gente fez podcast do Neil Marshall, inclusive. Nesse filme eu não vi, mas eu me lembro que em Spartacus tem uma batalha que tem isso. Ai, genial, muito bom. É uma técnica eficiente, né? Porque o fogo, né? Você tá no alto e manda quebra, bolas inclusive, de fogo aquele como é que é? Testudo, né? Que os romanos tinham aquelas formações. Eu lembro que a gente já comentou isso em algum podcast, falando sobre essas formações romanas que eles faziam, que eram eficientes até certo ponto, e isso aí quebra, é o fogo, né? A bola de fogo descendo, né? Genial. No livro, né? do Sun Tzu, da Arte da Guerra, tem um capítulo dedicado ao uso do fogo, inclusive, né? Legal. Eu tô tentando lembrar, mas teve uma série chinesa de lutas que encurralam o pessoal num desfiladeiro e tascam essas bolas de fogo, assim. Olha, legal. Quase que matam um mocinho nessa história. Genial, é uma mostra muito legal, interessante. Legal as referências, né, que a gente acaba trazendo, né? Muito bom. Muito bom. Vou puxar um segmento agora que é legal, e a gente nem tinha comentado sobre isso, mas a gente tem entre essas batalhas, essas lutas, todo esse pessoal do sul, tem o pessoal que está se dirigindo, né? Que é o que está nos barcos, o pessoal de Númenor, né? Então você vai ter ali o menino Isildur, né? Que tem que falar brincadeira. Isildur, gente. É Isildur, né? Isildur. É com S. O S é com com esse som, né? De si. Sim, nunca é som de Z. Eu achei bonita, eu sempre pronunciei errado, desculpa aí, Isildur, né? Mas eu sei que se tu falar Angélica, você não vai saber falar, então vamos nos perdoar, né? Mas assim, é bonito esses segmentos da Galadriel, porque o Isildur ele vai lá na parte onde tá os cavalos. O pai realmente colocou ele só para ser alguém da limpeza, né? Limpar os coches, né? Tratar dos cavalos. E aí quando ele sobe, ele encontra, né? O sol ainda não nasceu e ele encontra a Galadriel. Né, e ela tá conversando com ele e fala, né? Ela tá gentil, ela é muito simpática, né? Fala, eu nunca vi você, quem é você? E aí ele fala, eu sou Isildur. Né, aí vão conversando e tudo, e ela inclusive, você repara, né, que ela fala, nossa, seu pai, né, você parece muito com seu pai. Aí ele fala, porque realmente eu acho que ele deve se parecer mais com a mãe, não se parece muito com o pai, né, e tal, né, mas aí vai chegar aí o pai do Isildur, ele vai falar, o que você tá fazendo aqui, menino? E aí ele vai, se manda, né, mas é bonito essa outra quebra, né, que tem dessa guerra, dessa batalha, dessa contenda. Você tem a Galadriel conversando com o menino e o pai dele explicando, né, porque ela vai fazer uma pergunta muito desconfortável para Elendil. Vai falar, e a mãe dele, né? Aí ele fala, ele desconversa, né, e depois fala de maneira até, né, brusca, ela se afogou e vai embora. Ele fala umas coisas ternas. Aliás, ele fala mais dela mais à frente. Ele fala umas coisas ternas sobre a mãe, né, a mãe a esposa dele que morreu, né? Sim. Mas eu acho que ele fala daquele jeito mesmo pra não nem sabe, tipo, pra ir embora logo, tipo, se afogou, tchau, né? Tipo, não quero mais falar sobre isso. Né? Eu pensei até que ele tinha desconversado, né? Que a gente está aqui no pós-debate, né, e tudo, e tem tanta gente desconversando as coisas, né? Um pergunta uma coisa, outro vai lá e desconversa. Mas você tem ele fala sobre, eu sempre me dirigi a outro ponto, né, para poder ver o sol nascer, algo assim, né? É como se a gente estivesse dirigindo a parte noturna. E ela conversa com ele, porque tem uma ligação muito forte dos elfos com essa questão de natureza, né? Da troca das estações, dos pontos cardeais, né? Então não à toa tem esse diálogo lindo, né? Eu achei interessante ele falar que ele costumava ver o sol se pôr sob as montanhas.
e nascer no mar. E de repente ele tá vendo o sol nascer nas montanhas, porque eles estão no mar, mas eles estão vendo, né, o oceano. E aí, tá vendo ali. Aí eu acho meio estranho, porque tem algum diálogo que diz, em 2 dias nós vamos chegar lá. E aí dá a entender que se passa só meio-dia. As histórias elas não estão correndo de maneira linear, né? Eu estava falando isso com o Marcos, que a gente está tendo esses segmentos e eles não estão correndo na mesma faixa temporal. Eu senti isso, entendeu? Que ali já é anterior àquela... Não é, vamos colocar assim, para as pessoas entenderem. Não é que naquele amanhecer é o mesmo amanhecer do que está acontecendo lá dentro, lá com os orcs atacando a Bronn e tal, entendeu? Não é o mesmo segmento, não me parece ser linear. Que dá a impressão, o pessoal que vai para a aldeia, a impressão toda que dá é que eles ficam o dia inteiro se preparando e à noite tem a batalha. Só que antes, logo assim, um pouco antes disso, tem esse diálogo. Aí você acha o quê? Que é o mesmo tempo. Né? É o mesmo dia que está correndo. E não há nada indicando que não é o mesmo dia. Então fica assim, você de repente, peraí, mas eles não estavam a 2 dias de distância? Como é que já chegaram, né? As pessoas não colocaram um diálogo expositivo, falando, olha, ontem, sabe? Então, isso talvez tenha confundido as pessoas e ficou parecendo uma conveniência de roteiro. Ai, como assim? Peraí, eles estão chegando bem na hora. Não! São linhas narrativas diferentes, temporais. Esse diálogo do Isildur com a Galadriel acontece antes, entendeu? Eles não tinham ainda, não estavam prestes a aportar, né? Tanto que o Isildur ele fala, nossa, o olhar e a visão dos elfos, né? Porque ela está inclusive já conseguindo ver, né? Aonde eles vão ficar, né? Então eles não estão tão longe assim, tem esse detalhe também, né? Mas é interessante quando você tem essas diferentes linhas narrativas e temporais, você tem alguns marcos que você coloque para a pessoa se não se perder. Não se perder e tudo. Eu lembro daquele filme Dunkirk, que você tinha 3 linhas narrativas, uma delas se passava em um dia, outra em 1 hora ou em algumas horas e outra em vários dias, mas apareciam os horários, né? Logo que cada uma dessas linhas entrava na tela e você conseguia meio que se localizar ali, né? Aqui não tem esse recurso, né? Em Game of Thrones tem muitos avanços temporais, né? Em Game of Thrones, em House of the Dragon. Então as pessoas dialogam sobre isso, elas falam sobre isso, ou você tem visualmente uma criança que cresceu e por aí vai, né? Aqui eu fiquei com essa sensação. Se eu estiver enganada, alguém me corrija. Que na verdade não são linhas temporais paralelas. Elas vão aparecendo diferentemente. Mas isso confunde. E isso pra mim é um erro da série. Não dá a entender, sabe, não ser um pouco mais claro essa questão. Tipo, vamos chegar ali 2 dias. Aí, tipo, passar o sol girando mais rápido. Qualquer coisa assim, sabe? Que dê a entender que passou aquele tempo. E não tem nada que a gente reconheça como passagem de tempo. Voltando, porque o diálogo do Elendil com a Galadriel lembra muito o diálogo aquela coisa que o Gandalf ia falando que tem muito no Senhor dos Anéis, que você não pode desprezar os pequenos é que podem resolver tudo, que no caso são os hobbits, né? E ali tem, você não pode desprezar só o varredor de chão e tudo, porque são eles, né, que podem resolver as coisas e tal. Eu achei interessante ter aquilo. E é isso que eu vi muita gente falando. A série não é a mesma coisa que os filmes, mas a toda hora, todo episódio tem uma ou outra coisa que faz uma ligação com o Senhor dos Anéis, sabe? Para o público não esquecer que é o mesmo universo. Exatamente, concordo contigo. Não, e eu vejo isso, né, não é nem como um demérito da série. Não. Eu acho isso bonito, porque Senhor dos Anéis, não à toa que a beleza, sabe, eu pago o pau mesmo, acho perfeito. Amo cada filme, eles só vão melhorando, não vão piorando de jeito nenhum. Eu já assisti, nossa, sei lá, perdi a conta, tranquilo. Tem todos os formatos, versão estendida, sabe? Box que eu ganhei de presente, o Marcos sabe, porque foi ele que me deu. Então eu fico assistindo e reassistindo O Senhor dos Anéis. Então eu entendo ser uma base muito forte de comparação. Então nada mais justo do que assinalar alguns momentos onde os personagens têm paralelos ali, né? O que ela fala, sim, né? Inclusive o que ela fala tem tanta importância que você vai ver mais pra frente que o menino vai ser inserido
né? Ao pessoal que vai ajudar no ataque e tudo, né? Mas assim, já que a gente está comentando sobre isso, queria até falar, porque sim, o Arondir vai ver que o Theo não consegue, né? O Adar tá matando todo mundo, tá matando as pessoas, enfiando a faca. E na hora. Ameaça matar a mãe dele, né? A hora que aponta a arma, vou matar essa mulher aqui. Nossa. Até o Arondir ficou meio assim, meu Deus. Eu pensei que ela ia morrer tranquilo, porque o negócio tá tão sangrento que eu falei, nossa, essa mulher vai morrer. Não vai dar tempo. Só que o menino grita, né? Ele fala, não, né? Eu sei onde é que tá. Aí ele pega, levanta o bloco do chão e vê que tá escondido lá embaixo, né? O Arondir podia ter escondido melhor, né? Danado esse Arondir. Mas assim, ele entrega, e aí o Eidar já tá se preparando para sair, né? Porque afinal ele conseguiu, né? Ele fala, matem todos, né? E já tá, só que aí tá se movendo, e eu achei muito interessante isso daí, porque isso daí é cavalaria, né? Isso é mó legal, a cavalaria tá retumbante, né? E o chão tá tremendo. E você vê que vai ter um paralelo com o que acontece no final, ainda por cima. Esse é um episódio cheio de situações espelho. Mas você vai ter a cavalaria chegando e chega arrasando, né? Tem uma cena que eu não vou dizer que é cena espelho, mas é que passa assim um balde com água e a água tremendo, né? Aquela cena Jurassic Park, assim. Isso. Sim. Mas uma coisa interessante como esse episódio é bem conduzido e, por exemplo, eu fiquei me lembrando da cena da cavalgada da Galadriel no primeiro ou segundo episódio, eu não lembro ainda, quando ela tá indo para aquele local que tem a biblioteca. E você tem uma cena de cavalgada em câmera lenta que você para e que assim, ela é muito bonita, mas você pensa qual a utilidade dela para a narrativa. Não tem especificamente aquela câmera lenta naquela cena. Né? Você pensa, essa é uma câmera lenta para ser usada numa cena grandiosa, numa cena de um salvamento, que é o que vai ser usado agora nessa cena, e aí faz todo sentido nessa cena específica da chegada da cavalaria, né? Mas eu vou falar que naquela cena lá o objetivo era ser bonito. Só isso. E foi, hein? E às vezes você precisa só disso, de uma coisa que seja bonita, porque a gente tem esse vício, qual é a utilidade disso aqui? A utilidade disso é ser bonito. Aquela cena, a utilidade dela era ser bonita. Só gente, isso. Mas olha tudo, as armaduras, né, são lindas, e os cavalos, né, e a cena, né, deles, nossa, e eles chegam, a Galadriel com aquela movimentação, né, que é linda, élfica, né, de deitar o Legolas não chegou naquele nível ainda. Olha só, e a armadura do Albrand, que ele tá junto com eles, é diferente, né? A do pessoal de Númenor é clara, parece umas escamas, a dele é umas escamas também, mas já que são escuras, né? E tal, então o Eidar, cara, essa cena, claro que a cena de invasão, ela é estonteante, ela é maravilhosa, né? Se a gente tava criticando o negócio de lutas, aqui você tem lutas incríveis, tem capoeira, o momento que o elfo lá luta capoeira, né, o Arondir. É muito legal a cena da capoeira quando ele tá lutando com o orc grandão. Não, a Galadriel desviando das flechas, ficando do lado do cavalo, quase de ponta cabeça, pegando a espada e matando o cara. Sabe? Ai, assim? gente, é incrível, não é? Isso? É isso que eu tô falando, né? Esse é o Legolas aprendeu aí, gente. Sim, e olha, os orcs acabam recebendo uns golpes que literalmente eles são partidos no meio, né? São cenas bem brutais, assim. Aquela corrente, né, Marcos? Aquela corrente que os dois cavaleiros seguram e sai derrubando todo mundo, quebrando todo mundo. Mas é interessante, e a cena tem essa coisa da batalha escalando, porque eles são surpreendidos. Os orcs tomam um pau de louco, né? Vários deles são despedaçados, mas a gente percebe ao longo da batalha, isso é uma coisa muito boa do olho da direção, como eles cai a ficha, né? E eles resolvem reagir, os orcs, e passam a levar perigo para um monte de integrantes também da cavalaria e dos soldados ali, e a batalha vai ficando mais violenta, com baixas também do outro lado. Sim. Então essa escalada da batalha é muito bem feita, é muito bem, tem um passo muito seguro, né? Tem, nossa. Não, e a cena que eu tava mencionando lá atrás, que
Nossa, quem assistiu O Senhor dos Anéis lembra o momento em que a Arwen pega o Frodo, né? Porque o Frodo tá ferido e ela tem que levar o Frodo de volta para Valfenda. Uhum. E ela tá sendo perseguida por vários aqueles espectros, né? Uhum. E ela fala pro cavalo assim, vai mais rápido, né? Em língua élfica. E ele faz a mesma coisa, né? A Galadriel. A Galadriel faz a mesma coisa. Ela fala pro cavalo, vai mais rápido. E, cara, não tem o zigue-zague, como as cenas do que o Peter Jackson filmou, mas dá pra reconhecer tranquilo. Eu vibrei, falei, gente, tá imitando a cena direitinho da Arwen, né? Com os espectros. Aí é aquela coisa, né? Assim, nessa cena ela tá indo atrás do Adar, que o Arondir apontou pra ela como sendo o chefe dos elfos, né? E ela fala Norolin, que é a coisa élfica, mas assim, não é que ela tá imitando a Arwen. A Arwen é neta dela, gente. Não, eu sei. Quem ensinou isso aí pra Arwen foi ela. Filme, né? Então, em relação à série, tá imitando o filme, porque, claro, eu entendo que ela é a avó da Arwen, né? Aliás, isso daí é maravilhoso. Quando eu penso nisso, já me abre um sorriso, porque eu falo, nossa, é maravilhoso. Não, porque assim, a série realmente tá imitando os filmes, e aí pô essa cena e fala, nossa, mas tá copiando do filme. Só que faz todo sentido ela falar isso, porque nos filmes quem fala é a neta. Então a neta que aprendeu com a avó, né? Então, sabe? Ela é mais um diálogo que tem com o filme do que tá imitando, na verdade. Tá estabelecendo um bom diálogo, né? Não, eu falei, talvez eu tenha passado uma impressão ruim. Não tô reclamando, muito pelo contrário. Eu fiquei fascinado. Eu vi gente reclamando disso. Não especificamente dessa cena. Ah, mas tem cenas que é muito parecida. Mas, gente, você tem que fazer a ligação, sabe? Sim, eu acho bom isso. Tem que recordar, gente, ó, sabe o que você está assistindo aqui? Isso aqui é sim um spin-off a partir do Senhor dos Anéis. Então, tem referência sim, entendeu? Tem que existirem coisas que, na verdade, se você for pegar o tempo, né, como é muito anterior, é eles que estão copiando o que aconteceu aqui, né? Talvez, né? Então é legal. Eles acabam. O Halbrand Galadriel vai de um lado, o Halbrand você entende que foi pelo outro, e o Eddar acaba sendo cercado e coitado do cavalo, né? Porque o Halbrand vai derrubar o cavalo não pelo jeito não quebra as patas, fiquei desesperada, né? Ele levantou, mas o Eddar cai no chão e vai tentar pegar o cabo, né? Que está enrolado num tecido, e o Halbrand, né? Fura a mão dele, ou seja, ele já tá pego ali, né? Mas antes dessa coisa, quando a cavalaria tá chegando, o Adar tá entregando ele tá com isso na mão, chega lá pro taverneiro e fala, olha, eu tenho uma missão importante para você. Ah, sim. Isso é importante para a história toda, né? Mas aí você vê ele segurando aquele negócio enrolado e vai levando, né? Você tá fugindo você acha, pelo menos, que tá fugindo com a espada, né? Lá com o cabo da espada. Nossa, isso é a pegadinha do malandro total, né, cara? E realmente tem esse negócio aí que o Eddar, ele engana, né? E tal, e acaba dando pra quem? Pro taberneiro. O taberneiro lá que se rendeu, né? E foi um dos sobreviventes, né? Daquela galera toda lá. Então você vê que, na verdade, né? Claro, isso é um spoiler, mas que eles estão com isso pra lá e pra cá, mas não é o cabo, né? Então, diga, Marco, desculpa. Então, o Joseph Maui, que é o cara que faz o Eddar, ele tá muito bem. Acho que é interessante destacar a atuação dele. Sim. Ele é um vilão, óbvio, né? Ele é uma figura vilanesca, mas nunca ele deixa de ter uma camada das motivações dele. Uma coisa assim que a gente percebe que ele está fazendo o que ele considera ser o seu certo pros iguais a ele, né? E construindo um mundo que possa recebê-los, né? E ser assim a imagem e semelhança deles, onde eles se sintam, né? Então é interessante esse vilão, que não é alguém que eu quero dominar o mundo simplesmente e vou dar uma risada maligna, né? Ele tem muitas camadas, esse personagem, e ele esconde também o quanto ele é sagaz e ele é esperto também. Né? Não, as cenas que se seguem agora, a captura dele é muito interessante, que o primeiro tem o Halbrand quase mata ele, aí a Galadriel segura, aí depois a Galadriel quase mata ele e o Halbrand segura, né? Mas tanto o Halbrand quanto a Galadriel são expostos, o Adar
faz eles mostrarem o pior de si. Eles são expostos ao seu lado negro, né? Que é a sua sombra, né? Que eu acho que na psicologia chama sombra, né? A sua sombra, o seu lado ruim, o que você considera seu lado negro, aquela coisa que você não quer demonstrar. E os dois percebem ali, a Galadriel percebe que ela tá indo para um lado. O Aeder fala para ela: nossa, você também é uma elfa corrompida. Nossa, Né? esse diálogo é muito importante, né? Porque mostra tanto a humanidade do Aeder, que a gente já teve acesso a isso, né? A maneira como ele trata os orcs no discurso inicial, você vê que ele está tentando atraí-los, né? Não tem aquele ditado, a gente atrai muito mais moscas com mel do que com vinagre. Então ele é capaz de realmente de conversar, de seduzir, mas que ele tem sentimentos, né? No sentido de falar assim, olha, claro, eu entendi que eu até pensei que talvez ele estivesse mentindo, tá enganando, né? Ele fala, é Morgoth, né? Porque Galadriel vai prendê-lo, né? Vai intimidá-lo. Eu vou falar, eu encontrei Morgoth, entendeu? E Sauron, só que Sauron estava usando a gente e tal, e eu matei Sauron. Aí você fala, nossa, ele tá mentindo, né? Porque você conhece a história, né? Você sabe que, como assim? Talvez ele tenha matado o corpo físico e ele tá falando a verdade, ficou meio, né, turvo para mim, né? Eu entendi talvez que ele tivesse sendo dissimulado. O Sauron tem épocas em que ele enfrenta batalhas em que o poder dele cai e ele quase que some. Mas ele não some de verdade. Por muito tempo ele vai e volta, mas o poder dele vai diminuindo com o tempo. Então talvez o Aeder tenha pego essa fase do poder dele mais baixo, entendeu? Ele ter perdido lutas com a Galadriel, com quem quer que seja, e ele estava com um poder mais fraco. Daí a matá-lo já é outra história. Mas o Sauron é um ser de poder muito grande, que ele pode inclusive dividir o espírito dele, que é uma coisa que ele faz, que ele coloca parte do espírito dele num anel. Você vê como o Harry Potter ele é derivado, né? O Harry Potter é o personagem lá, ele divide em 7 partes, 8 partes a alma dele, né? Você vê como é derivado o Harry Potter de vários escritos, né? Mas eu digo assim porque eu gosto muito de Harry Potter, mesmo entendendo que aquela autora é uma pessoa horrível, né? Pra não xingá-la e falar, né? E mandaram eu entregar minha carteira de feminista, mas vê como é derivado de um monte de coisas. Tem aquelas histórias do Neil Gaiman, né, e tal, e logo me lembrou Harry Potter com esse negócio de dividir a tua alma em vários objetos, né, Marcos? Mas o Voldemort, ele dividiu a alma dele em 7, 8 partes, mas a parte onde ficava o nariz, ele não conseguiu recuperar nunca, né? Sabia que tu ia falar isso. Não teve... mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Esse diálogo tem um momento desse episódio que eu achei bem complicado e tem a ver com o personagem da Galadriel. Esse diálogo que ela tem com o Aeder, onde ela fala para ele que vai extinguir a raça dele, vai mantê-lo vivo para matar todos os filhos dele, né, para ele poder ver o último ser morto e saber que a raça dele foi extinta. E até porque ela mesmo fala, né, que eles são uma versão corrompida de tudo, mas para muita gente, para mim também, isso soou, e é engraçado você ver uma pessoa loira dizendo isso, como isso soou uma coisa como eugenista, né? E tem um eco muito ruim, né, pra gente, né, eu diria. Sim. Mas logo depois disso que o Aeder fala, olha, não sou só eu que tô corrompido. Verdade. Não, mas sabe, isso daí é uma questão que a gente tem que parar pra analisar. Se você tá vendo um personagem branco loiro falando, olha, eu vou exterminar a tua raça, que é uma raça que você entende que ela como é que ela chama de deturpada, né? E eles são diferentes, eles são feios, corrompidos. Aí você lembra, até tem as outras obras do audiovisual que as pessoas também criticam. Eu acho que são críticas válidas, gente. Não é lacração, não é nada. A gente tem que entender obras do audiovisual quando elas são escritas por pessoas brancas, viu? Isso é importante. Porque se você assistir, por exemplo, Game of Thrones, a Daenerys, ela é tida como a rainha dos povos. Aí tu vai ver ela sendo suspensa e salvando pessoas de tez escura, negros, entendeu? Aí sendo a rainha, a grande rainha salvadora, a branca loira. Então sim, eu acho que a gente sempre tem que prestar atenção
Não que isso reduza, assim, falar, não vou nunca mais assistir, ou ler nada do... Não tem nada a ver. Mas você vê que isso é estranho, né? É um discurso, assim, que realmente pega mal, e você vê que o personagem fala, tá vendo como eu também tô sendo... você também não foi tocada, de certa maneira, por isso, que você também tá conspurcada, né, nos seus ideais. Então, no episódio passado, eu tive falei isso, que essa coisa do racismo não se... É muito complicado isso, porque por muito essa visão, e isso tem na obra do Tolkien, só do bem e do mal, só do bem e do mal, você não enxerga algumas coisas, tipo, o bem é sempre bem, mas na nossa sociedade tem povos que a gente considera que não são... por exemplo, hoje em dia, a gente considera os belgas um povo maravilhoso. Aí você vai pegar o que os belgas fizeram no Congo, entendeu? Dá vontade de você ir lá e matar um belga, sabe? Dá vontade de chorar, né? Eu já vi ele chorar. Aquela coisa toda. Então, você fala, não, hoje é um povo legal, mas você pega o passado e tem tudo isso. E a Galadriel tá falando, porque é um povo corrompido, que a origem daquilo é a corrupção do próprio povo dela. Os orcs é a corrupção dos elfos com humanos também corrompidos, um monte de coisa. Então, e aquilo matou o irmão dela, causou guerras, um monte de coisa. Então ela tem aquela raiva ali que ela acabou extrapolando tudo, né? Que mostrou esse outro lado, que você pode ter aquele lado malvado e você pode ir pro mal por causa disso. É aquela coisa também de Star Wars, né? Do Luke ir pra força. Sim. Quando ele começa a querer matar, então a sentir ódio. Então a gente pegar e começar a odiar é muito fácil pra ter. E aí a gente tem esse personagem, porque eu ouvi muita gente criticando, não, que nós começamos a simpatizar com ele. Mas sabe por que a gente começou a simpatizar muito com ele também? Porque o discurso dele é o discurso que esses populistas, nazistas e tudo mais fazem. Sim. Eles são pessoas com quem muita gente se identifica, entendeu? Aí ele tá falando que vai fazer um mundo melhor. E realmente, assim, a maior parte dos ditadores, nenhum ditador já assume o poder dizendo que vai, ditador, nazista, fascista, dizendo que vai fazer coisa ruim. Sim, vamos lembrar que os nazistas começaram a falar que as pessoas com doenças ou problemas físicos estavam atrasando o país e sendo caras para o Estado. Então, começa sempre assim, eu quero melhorar o país, gente. É coisa para melhor, porque aí nós vamos ter déficit público. O melhor para ele ali, a gente vê no final, é transformar aquela terra numa terra em que os orcs consigam viver. Aí eu me lembro que eu falei, você me perguntou, acho que no episódio passado, se era possível encobrir o sol, né? Se até algum episódio que o sol ia sumir. Se existia um poder, né? O sol sumir, não. Mas aí, quando eu vi a cena final, eu lembrei que em Mordor, boa parte de Mordor era coberta pela fumaça do vulcão. Olha só, verdade. Aí isso facilita a vida dos orcs. Então Sim, ele tá você construindo consegue circular. um mundo pros orcs ali. Um mundo que o sol não fica batendo direto. Só que sem o sol as plantas não crescem, as árvores, a natureza e a vida não prolifera, né, de maneira correta, né? Sim. Prolifera. Quer dizer, é aquilo que você acha que é o bem, é o que eu vejo. A gente tá vendo hoje em dia, os caras, não, temos que expandir a agropecuária e pega os correntões. Procure, gente, os correntões, porque hoje em dia não é motosserra, não, gente. São os correntões que eu acho que deve ser parecido com o que usam no navio para colocar as âncoras, sabe? Amarra de um lado a outro de um trator e vai passando e derrubando as árvores assim, sabe? Nossa, não consigo nem ter essa imagem mental sem me dar vontade de chorar. É o pessoal dizendo que isso é progresso e isso vai trazer o bem para a população. Pelo amor de Deus, é terrível, gente. Então, não é, sabe, não é perfumaria, isso é um assunto tão importante. Gente, que a gente não vê, não está sob os nossos olhos. A gente que está muito aqui no Sudeste, pessoal de outras regiões não, mas nós aqui, a gente não vê o horror disso. Aliás, a gente vê, minto, porque a gente não tem a chuva, a gente não tem aquilo que é chamado de rios flutuantes, né? Que quanto menos árvores, menos chuvas, né? Angélica, parte disso é financiado por empresários do Sudeste. E eles têm certeza absoluta que estão levando progresso para o norte. Entendeu? Isso que eu tô falando assim. O Aidar, ele tem a convicção, ele e o pessoal dele, de que aquilo é o melhor. Sim, o que é o melhor é ficar tudo escuro, não ter sol, blá, 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 blá. Não, uma vez eu vi um ditado que é assim, o cara que é o vilão, que é mau, ele sempre, em algum ponto da atuação dele, ele acha que tá fazendo bem.
Sim. Mesmo ele fazendo mal para um monte de gente. É sério, mas a pessoa acha... Não, as pessoas realmente têm... Eu sei porque eu tenho familiares bolsonaristas, entendeu? E que tá tendo briga em família até hoje por causa disso. Então, você vê que a pessoa acha realmente que está fazendo algum bem, sendo uma pessoa que tem a intenção de destruir o próximo, de eliminar fulano, Mas isso de é botar o militar na liberdade. escola... Entendeu? É a pra liberdade de garantir a expressão, é a liberdade para liberdade. humilhar as pessoas e fazer com que elas, né? Que só os seus valores religiosos que vão ser os preceitos para a cultura do país. Então você realmente você vê que essas pessoas, elas acham em algum ponto na trajetória delas, como aí o Eidar, com o que você mencionou, que é para um bem maior, mas não é. Não é, na verdade, não é uma coisa plural, né? Eu sei que a gente acaba até entrando em outros assuntos, e eu acho que as obras do audiovisual, elas realmente têm essa coisa de você tomar para si e usar exemplos do mundo, do dia a dia, né? E isso é importante a gente fazer essa análise semiótica também, né? O que eu fico preocupado realmente são as pessoas que se identificam com o Ada e não estão conseguindo entender o que ele está fazendo de ruim. Tudo bem que até esse episódio você ficava realmente numa certa dúvida. Não, ele deve estar só defendendo os orcs. Não. A hora que tem a cena final daquela explosão, você percebe que, gente, ele detonou um ecossistema inteiro. Inteiro. Ele alterou um ecossistema inteiro só para melhorar a vida dos elfos. Não, e você vê no mapa, orcs, eu tava olhando o mapa, até coloquei aqui no nosso texto, né, que vocês veem que tem um mapa de Udun, né? E você vê que é um grande vale que realmente é formado ali em torno, são montanhas, né? Que parece realmente que são montanhas já que podem ser vulcões, né? Tem essa propensão, esse espaço aqui, né? Então você fala, nossa, realmente é o final do episódio, né? Mas deixa eu só então contar o final para vocês aqui, para a gente poder avançar, né? E a gente conseguir fazer as nossas análises do que acontece. Porque você vai ter algumas coisas importantes. Você vai ter o Halbrand... ele sendo saudado ali como um rei das Terras do Sul, né? Até porque vai ter aquele encontro todo, né? A guerra foi vencida, a batalha ali foi vencida, né? Aí os Númenóreanos estão junto ali com os homens do Sul, as mulheres sobreviventes estão se alimentando, a rainha Miriam, ela tá ali conversando com a Brownie, né? Eu achei bonita essa troca delas, elas falando assim, olha, muito obrigada, porque você nos salvou. Aí a Regente fala, não, obrigada a você, né? Que você conseguiu manter, né? Até a gente conseguir chegar. Então aí você vai ter ali ela apresentando o Halbrand, né? A Miriam, então você vê que ele vai sim aceitar ser reconhecido como rei, né? Das Terras do Sul. Só que como nada são flores, né? Aí você vai ter ali, paralelamente a isso, justamente o taberneiro, esse personagem aí, ele rodando a chave, o Aldreg, né? Ele rodando, ele enfiando aquele cabo lá, você vê que ele tá todo sangrando, né? Se formou aquela chave, aquela lâmina mística, né? E ele tá virando e tal, gente, o efeito disso é impressionante, porque vai acionar um vulcão, né? E você vê. Aí o pessoal ficou. Gente, assim, é uma barragem de rio, né? Uma coisa. Brumadinho rompendo ali. É verdade. Ali, apesar que é só água, não é lama, mas assim, vai trazer lama. É aquilo ali rompendo. Aqueles túneis todos que eles tinham construídos enche de água e começa a explodir para cima, né? E causar tremores. Né? Você vê que era tudo intencional, né, Nilton? Aqueles túneis não eram só para os orcs se movimentarem, era para dar passagem para aquela água e depois para a lava, para facilitar. Então, eram caminhos que eles estavam construindo que não fazia muito sentido. Mas um pouco antes disso tem o Arondir entregando o embrulho para o menino, né, para o Theo. E eu fiquei na dúvida se o Arondir já sabia que aquilo ali era um machadinho. Acho que não sabia. Não sabia, porque o menino, que o menino entrega que está sendo realmente já controlado pelo desejo de estar, né? Aí ele fica sozinho, imediatamente ele já abre e vê que é uma machadinha. Você fala, opa, peraí, machadinha? Né? E aí sim que vai mostrar, vai ter esse diálogo do Arondir
com o Theo, né, o filho da Brownie, e lá em seguida já vai mostrando o taverneiro que vai fazer. Aliás, eu queria só falar para vocês que as pessoas comentaram, eu também fiquei conversando com o Marcos aqui, que, poxa, como é que é possível algo assim acontecer? Como é que a água vai correndo ali pelos locais, como a Nilda falou, né? Você entende que eles não estavam ali só escavando para procurar cabo, não. Tinha sim uma intenção de se conectar com essa saída de água, que essa chave, né, que o taberneiro acionou. E você pergunta, poxa, como é que acontece? As pessoas ficaram se perguntando. Aí eu dei uma procurada, encontrei um site que é muito bom, gente, legal, em inglês, tá? Que é o Hollywood Reporter. Mas eles procuraram um cientista, tá? Que é assim, gente, quando a gente tem dúvida, a gente vai atrás dos universitários, viu? Nunca é o tio, nem o primo, nem nada. É sempre cientista, viu, gente? Aí foram atrás do cientista, que é o Jeffrey Carson, que ele é professor de ciências da Terra e ciências ambientais na Universidade de Syracuse, né? E a especialização dele é justamente atividade vulcânica, né, sísmica. E aí perguntaram para ele, como é que pode acontecer uma coisa assim? É possível? Aí ele responde o seguinte, ele fala assim, a citação completa dele, com as aspas dele. As erupções vulcânicas violentas ocorrem em grande parte porque a água está envolvida. A água é dissolvida no magma. E o magma sobe para as superfícies, a água vai fazendo bolhas que podem se transformar em vapor e o vapor da água se expande tão rapidamente que basicamente pode explodir o magma. Essas coisas vão se acumulando perto de uma abertura central e é isso que faz os grandes vulcões se acionarem, né? Se essa água estiver em uma área confinada, como um gargalo, haverá uma erupção de vapor. E eles chamam isso de erupção freatomagmática. E eles veem isso acontecendo. Ele cita aqui que no Havaí acontece isso o tempo todo, né? Que a lava vai fluindo então para esse espaço e tem essas explosões. Claro que aqui você vê que é muito mais, é claro, potencializado isso daí, tem explosões gigantescas de pedras e tal, mas o que ele diz é que essa possibilidade de acionamento desse vulcão é possível sim, Marcos, só respondendo, porque o Marcos, ficou eu e Marcos, né, Marcos? Perguntando, isso é possível? Como é que pode ser? Eu consegui, porque eu vi de madrugada, né, a série, e eu consegui rever agora. Quando eu vi, eu prestei atenção, eu falei, a cena, ela é razoavelmente clara nisso. Quando cai a água, começa a formar aquele vapor enorme, subindo para ver. Então, assim, você vê que a primeira explosão não é nem explosão de magma, é uma explosão de vapor da água quente. Sim. Né? Tem um deslocamento de ar bem forte, né? E a gente sabe que isso é uma panela de pressão que explodiu ali, né? Isso, com lava dentro, um monte de coisa. E aquele ali é o vulcão onde o Frodo vai destruir um anel, gente. Aquilo ali é o surgimento daquele vulcão. De Montanha Mordor, da Perdição. Né? Sim. É o surgimento de Mordor, mas assim, é o surgimento da montanha, do vulcão que tem em Mordor. Que é a Montanha da Perdição. Aqui a pessoa escreveu aqui, o Eudun é um vale de Mordor que se acredita ter sido formado por atividade vulcânica. A montanha que acabou de se revelar como vulcão é o Monte Doom. Isso, Montanha da Perdição. Da Perdição, né? Na tradução. É verdade, né? Sim. É interessante, é um final que, cara, é surpreendente, né? O pessoal tá super de boa lá e vai explodir tudo, e já logo em seguida já começa a voar pedra, bolas de fogo, e tem de novo aquela atividade sísmica, aquele tremor, e você vê que você teve os cavalos se aproximando e estão tremendo, e agora o tremor é da erupção, né? E a Galadriel, o Marcos ficou bravíssimo com isso. Fica parada assim no meio, né, e tal. E gente, por que você tá parada, Galadriel? Não, realmente essa cena, ela é parada e engolida pelo magma. Eu falei, gente, ela é elfa, mas também não exagera, sabe? Ela não tem esse superpoder. Não é Game of Thrones, ela é como é que é? A não queimada Daenerys. Eu olhei assim, eu falei, bom, não sei como é que eles vão resolver isso no próximo episódio, né? Mas agora você falou dos cavalos, teve uma cena lá acho que o Marcos queria me perguntar, que o Elendil e o pai dele, o Isildur, né? O Isildur com o pai dele, eles estão com o cavalo tá lá meio relutante, aí o filho dele, o Elendil começa a falar com o cavalo e o Isildur pergunta, mas me ensina a acalmar o cavalo desse jeito, né?
É porque ele fala élfico e ele tem aparentemente um bom coração com os animais. Você pode ver que o Isildur o tempo todo fica preocupado com aquele cavalo. Desde a primeira vez que ele aparece, ele tá preocupado com aquele cavalo. Eu fiquei com uma dó, Nil, dele gritando pelo cavalo, né? Ele falando, né? Porque realmente, Marcos, né? Essa cena que você queria acentuar, né? Pontuar, falar sobre isso, né? Sim. E eu queria perguntar também, porque aí na minha cabeça ficou essa coisa dessa relação, né, que o Elendil tem de proximidade com o seu cavalo e talvez outras pessoas ali também tenham, e a semelhança dos capacetes de alguns membros ali da cavalaria com o pessoal de Rohan e os Rohirrins. E aí eu fiquei, será que a Gênese também tá nesse pessoal que veio de Númenor pra lá e tal? E olha, até onde eu sei, os Rohirrim não têm sangue de Númenor. Mas os cavalos deles, principalmente aquele cavalo branco lá do Gandalf, eles cuidam muito e eles têm uns cavalos especiais. Sabe, que os elfos dizem que são cavalos descendentes dos cavalos dos Valar, né, que são os deuses dessa terra, que são descendentes desse cavalo. Então, os Rohirrim têm um relacionamento muito especial com os cavalos. Mas como povo, eles não são descendentes dos Númenóreanos, eles não têm a vida mais longa, nem nada disso. Talvez seja um povo que tenha aprendido a lidar com os cavalos, com os Númenóreanos, com os elfos, e tenham se especializado nisso. Ô, Nilda, o Eldar, que o Gandalf ele monta um cavalo importante, né? E tal. E ele fala que é o último descendente dos Eldar, né? E tem alguma relação com o que você está falando? Isso. Que é os cavalos que descendem desses cavalos que vieram de Valinor. Sabe, aí o local lá místico que todo mundo, que os elfos querem ir, esses cavalos vieram de lá. Tinham cavalos na Terra-média, mas tem esses cavalos que são trazidos, que eram montados por esses Valar e tal, né? Legal. E esse cavalo do Gandalf é descendente desses cavalos aí. Olha, os cavalos do Rohirrim são especiais, entendeu? Eles tratam os cavalos dele de maneira muito especial por vários motivos, né? Um deles é isso, eles têm um relacionamento muito bom. É uma ligação mental, uma ligação, né? Que não é porque quem trata cuida de bicho, trata de bicho na roça, tudo mais. Você pode reparar que tem aquelas pessoas que tem. Eu tinha um tio que era assim. Nossa, ele chamava as vacas e ele fazia assim, as vacas vinham tudo do lado dele. Os filhos dele cansavam de chamar e a vaca não vinha, entendeu? Mas era o tio, meu filho. Os bichos sabem, é que nem eu com as minhas gatas, assim. Os bichinhos sabem, sente nosso cheiro, conhece nossa voz. Então tem pessoas que têm essa empatia maior, as pessoas que conseguem mexer mais, né? Eu creio que dá para aprender boa parte disso, mas tem algumas coisas que não precisa aprender. Bom, o episódio termina nesse ponto, né, com a erupção e cobrindo Galadriel. E você fica com um tremendo de um gancho, né? Você quer saber o que vai acontecer no próximo, porque parece, claro que a gente está chegando na reta final, faltam pouquíssimos episódios para acabar a temporada, mas você vê que daqui para frente é só, né? Eu presumo que seja só, sabe, tudo acontecendo de uma maneira muito mais rápida, né? Pior não é isso, pior que tem cenas dos próximos capítulos, e aparentemente os próximos capítulos com o Elrond e os pés peludos, e cadê, sabe, parece que eles vão pro outro núcleo e deixar esse de lado. Isso fica louco, né? Eu não sei. Como assim, cara? Eu não sei se vai ser só isso, mas sabe, as cenas de próximos capítulos só mostrou outros núcleos e tem uma cena com a Galadriel. Aí você fala, ai meu Deus, eles vão deixar a gente em suspense. Vão deixar, tenho certeza. O próximo vai ser puxando o freio, né? Pra dar aquela segurada, sim. Mas essa explosão de vulcão ali, com certeza vai reverberar. Tem que reverberar, não é possível que eles não sintam o que tá acontecendo, né? Vão perceber alguma coisa, gente. Nem que seja pra terminar o episódio com o povo olhando pro céu e vendo uma nuvem escura, sabe? É o efeito de uma bomba nuclear, vamos lembrar, né?
o vulcão, né? Aquele vulcão lá que explodiu lá no meio do Pacífico no começo do ano, que deu onda de choque em inúmeros países. Sim. Sim. Então, é isso. Então, e aí, vamos dar nota então pro episódio? Vamos começar aqui por você, Nilda. Suas considerações finais e nota pro episódio. Assim, agora finalmente começou a andar. Aquele monte de coisa que a gente não sabia o que é, parece que tá começando a dizer o que é e nos surpreender, né? Aquela espada que eu achava que era para sacrifício humano, é para sacrifício, mas não o que a gente pensava, não é de enfiar na barriga das pessoas, é de causar desastres ecológicos, né? Sim. Enormes. Aquilo lá, nossa, a abertura daquelas comportas, gente do céu, aquilo ali, eu achei assustador, porque eu moro num país que já teve 2 acidentes grandes, não era água, mas era lama que destruiu rios, né? De repente você olhou assim. Nossa, isso é assustador, meu Deus. Assustador. Aquilo ali é assustador. Imagino, né? E lamento profundamente pela dor das famílias e tal. E vamos nunca esquecer essas responsabilidades, né? É tanta coisa ruim acontecendo no nosso país que parece que isso aconteceu há muito tempo. Não, foi ontem, né? Foi. Então, e continuam essas empresas fazendo o mesmo tipo de mineração, né? Nós temos um rio que morreu completamente, que é o Rio Doce, que morreu completamente por causa disso. Então, assim, eu vi aquilo, você viu aquele desastre ambiental todo acontecendo, o cara provocando uma erupção vulcânica, deixou tudo esburacado para que essa água, porque a água que esquentou também entrou por ali, entendeu? E vai entrar lava por ali, quer dizer, ele destruiu aquela região. Destruiu completamente aquela região ali. Eles já estavam matando o solo com aquele. Parecia que eles estavam envenenando tudo, os animais, né? O solo, as árvores. Acreditando que está fazendo bem. Eu gostei desse episódio porque eu acho que ele é uma alegoria a um monte de coisa que está acontecendo e muita gente não entendeu. Sim. Né? São pessoas dizendo que estão fazendo bem e olha o bem que ela está fazendo, é esse aí. É verdade. É um momento chave de se refletir. É um momento chave. E assim. Eu gostei muito pela ação, porque começou a mostrar esse mal agindo de verdade agora. Vou dar uma nota 8, sabe? Subir um pouquinho, que estava 8, 8,5 esse episódio, porque ele merece. As cenas de lutas estavam muito boas. Mesmo as cenas no escuro, que são meio confusas para filmar, ficou meio estranho, mas independente disso, são cenas muito boas. Sim. Né? Então, e os atores tiveram que ser mais intensos nas cenas agora, eu achei bem legal isso também. Delícia. Então, 8,5 eu dou pra esse episódio. Maravilha, muito bom, Nilda, muito bom. E você, Marcos querido, suas considerações e sua nota? Eu também vou dar 8, nota 8 para esse episódio. Eu achei que foi um episódio bastante tenso, em que a ação acabou sendo, né, o fio condutor das coisas. Termina de uma forma um tanto quanto desesperadora, eu diria, né? Os presságios aí que ele traz para o que pode acontecer mais para frente são absolutamente terríveis, o que é bom para a narrativa, né? Não é bom para os personagens, mas para a narrativa é ótimo e tal. Sim. E eu gostei bastante. Eu achei que eu gostei muito da direção. Eu achei que foi um episódio muito bem conduzido também, sobre o aspecto narrativo, sobre o aspecto da direção, enfim. Eu achei que ele soube perseguir muito bem os objetivos dele dentro do momento em que a gente está, né, dessa história que está sendo contada. Então foi altamente positivo, sim, gostei bastante. Ai, que legal, muito bom, muito bom. Olha, eu vou dar uma nota 9, vou subir a minha nota. Eu assisti o episódio, gente, na ponta, sabe quando você senta na ponta do sofá? Eu assisti amarradaça, entendeu? O Marcos sabe, fiquei nervosa, falando não, as cenas da Browning, sabe? Aquela cirurgia apressada. E nossa, quando chegam os cavalos, assim, com os cavaleiros de Númenor, sabe? Eu fiquei muito passada, adorei de coração. Um episódio maravilhoso. Eu venho gostando da série, né? Eu sei que muitas pessoas têm críticas, e claro, eu respeito as críticas alheias, né? Mas eu tô gostando, e sabe, eu não fico baseando a minha régua assim pro audiovisual. Eu vou muito pelo que eu tô sentindo, o que eu tô achando. Quando eu acho que eu tenho que criticar, eu critico. Eu acho que eu não sou cega aos problemas que pode ter. Mas ao mesmo tempo eu não tenho essa espécie de marra de ficar reclamando de tudo. Aliás, eu nem gosto de gravar podcast
quando eu acho que o negócio tá debandando geral, quando tá tudo ruim. Que eu odeio ficar gravando para falar mal das coisas, sabe? É bem desagradável, tanto para quem grava como para quem escuta. Então eu tenho visto muitas coisas positivas, eu tenho gostado. Eu entendi para onde a série tá se encaminhando, então eu tô achando legal, sabe? Então eu dou uma nota 9, eu tô bem ansiosa pelo próximo episódio. Já entendemos aqui que vão dar uma puxadinha no freio, né? Mas olha, tem sido muito bom e a gente quer saber o que vai acontecer, né? Você vê a criação desses universos e universos importantes dentro dos Senhor dos Anéis, Mordor e tal. Afinal de contas é a avó da Arwen, né? Ela falando pro cavalo como a Arwen faz. Então isso foi bonito de se ver. Eu tô gostando muito, bastante, gente. Eu vou... Oi, diga, minha amiga. Você fala... Uma coisa é você falar, olha, os diálogos estão com problema. Outra você fala, não tô gostando, então não vejo, sabe? Uhum. Porque a série ela tem muitos pontos positivos e tem alguns pontos negativos. E a gente vai ter que ver isso, né? Não tem o que fazer. Não tem problema, gente. É que assim, que tem pessoas que elas estão tão bravas com o negócio que elas ficam com raiva da gente porque a gente não passa o tempo todo xingando a série. E eu não vou fazer isso, entendeu? Porque, saca, eu não vou sentar pra gravar sobre algo que eu não tô gostando nada. Eu vou falar, gente, eu fiz isso com, sabe, The Walking Dead? Eu fiz uma temporada The Walking Dead, uma. Entendeu? Quando eu vi na segunda temporada, eu comecei a assistir e vi problemas. Assim, detalhe, a segunda temporada eu acho que ainda é legal. Quando eu vi que o negócio podia tá ficando ruim, eu falei, não, eu não vou gravar, gente, sobre isso. Eu paro a produção de algum podcast, já fiz isso, né? E eu tô gostando de Rings of Power, gente. Eu tô achando legal. Não, eu tô... aquilo, eu falei, dentro do universo, a maior parte das coisas estão sendo bem coerentes dentro do universo de Tolkien. Uhum. Tem algumas coisas que pareciam que não são coerentes, estão começando a caminhar para coerência agora. Porque é aquela que a gente falou no começo, tinha que esperar dar tempo da história acontecer. E nem a Galadriel, pelo jeito, vai começar a parar de ser marrenta. Sabe? Se depois disso ela não parar de ser marrenta, entendeu? Mas, é verdade, tem que dar um respiro, gente. Tem que aprender a respirar. A gente tá numa fase muito estranha do audiovisual, e eu chamo assim de audiovisual porque do que se assiste, do que se consome, da pressa, sabe? Você tem que ter tudo, tem que tudo acontecer agora, nesse episódio, em 20 minutos, entendeu? E tem que ter síntese. Peraí, gente, TikTok, 3 minutos. Não, sabe, não. Né? A gente, os mais velhos e muita gente que assiste cinema e aprecia, as coisas têm seu tempo, entendeu? Às vezes um filme pode ser tão bom como um Mad Max Fury Road, onde que você sai, né, com falta de ar de tanta coisa acontecendo, como às vezes um filme que a premissa dele é você ter a paciência de ver as coisas acontecerem muito devagar, como, sei lá, um Bellatar, né? Então, é assim, faz parte. Isso aí é um exercício de humildade, você entender que cada coisa tem seu ritmo, entendeu? Deixar as pessoas contarem as histórias. Isso faz parte, né? Tá na cara tá na cara não, assim, aos poucos a gente começa a perceber que a grande jornada dessa personagem da Galadriel é o caminho que ela vai atravessar para ela se tornar uma empata, que é uma coisa que a gente tanto apreciou nela, né? Sim. Ela vai precisar passar um percurso longo e tortuoso para desenvolver esse senso de empatia fortíssimo que a gente sabe que ela vai ter no futuro, né? Você lembra o que ela fala pro Frodo? Que ela fala assim, ela pega o anel e tem aquele poder, né? Aquele surto e fala assim, é uma senhora poderosa, temida por todos. Aí ela encolhe, né? E reduz e fala, pronto, eu passei pelo teste, devolve o anel. Então é assim, na verdade. Então é uma personagem que está em potencial crescimento, né? Eu penso assim, é uma questão de tempo também. Tem problemas, às vezes, de direção de atores? Tem. Tem problemas no ponto que o ator está interpretando o personagem? Tem, poderia melhorar. Mas é questão de... Vamos dar tempo ao tempo, gente. Eu gostaria de ter mais temporadas de Rings of Power para assistir. Esse universo me encanta, ele é muito interessante, então eu acho que tem que ter... Acho que tem que ter menos hate e um pouco mais de paciência. Cada um tem direito de pensar o que quiser do episódio. Mas a gente tem, né, a nossa vibe aqui. A gente tá curtindo fazer esse podcast. Não, e aquela coisa, uma coisa que eu não entendo. A pessoa faz 3 episódios odiando e tá vendo. E xingando, né? Tem gente que xinga não, gente, tá odiando, não vê, cara, não quer ver Senhor. Ninguém é obrigado a gostar de Senhor dos Anéis. Eu amo, eu olho,
Mas ninguém é obrigado a gostar. Exatamente. Se você não gostou, não gostou. Fazer o quê? Ou de Game of Thrones, ou sabe, desses universos fantásticos. Eu não falei pra vocês aqui que eu adoro Harry Potter. Eu continuo gostando de Harry Potter. Eu não gosto da autora, nada, entendeu? Mas eu gosto de Harry Potter. E pra mim é um universo que me encanta. É bonito, interessante, né? Então, né? Eu tenho uma teoria de que ela foi piorando com o tempo. Porque tem coisa que tá na obra de Harry Potter que depois contradiz o que ela diz. Essa mulher, ela é eu acho que ela foi piorando, sabe? Com o tempo. Mas, bom, não sei. não quero saber dela mais, entendeu? Então, pois é. Então aqui eu vou chegando aos finalmente, agradecendo quem está acompanhando a gente aqui, né? Mais um episódio sobre os Anéis de Poder, tá sendo muito legal fazer. Eu aguardo, vocês já perceberam nas redes sociais, eu aguardo ansiosamente a gravação desse podcast, porque falar com a Nilda esclarecer o nosso papo, essa troca que a gente faz é muito boa mesmo. Então eu quero te agradecer, viu, Nilda, por mais um episódio que você está conosco aqui. Se quiser deixar um recado aqui no final para os nossos ouvintes, fica à vontade, minha amiga. Assim, só dizer, esse episódio quase não saiu, porque esse final de semana seria muito complicado. Mas depois que eu assisti ele, eu falei, não, vai ter que sair o episódio, vamos ver se a gente consegue. Então conseguimos, tá? E o único recado que eu dou é que se alguém quiser saber outras coisas minhas, entra lá no mitografias.com.br. Não só minhas, como do Leonardo, do Pablo, do Yamada, todo o pessoal que participou, né, e participa do site até hoje. Sim. Tá? Entrem lá. Essa equipe maravilhosa. Mandar um beijo pra todo mundo. Gosto de todo mundo e sigo todo mundo. Só gente fina. Melhores pessoas da internet estão no Mitografia, gente. Pago o pau mesmo, são muito foda. Visitem, tá? Eu sempre deixo o link aqui nas publicações. Então, estão em todas. Acho que no YouTube e tal. É só conferir, seguir o link. E tem inclusive um apanhado aí só de Senhor dos Anéis para o pessoal poder acompanhar. Tira todas as dúvidas, ver todas as referências, tá? E agradecer também a você, né, Marcos? Mais um episódio juntos aqui falando de Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Olha, eu que agradeço, na verdade, esses minutos e horas de prazer que vocês me proporcionam de poder conversar sobre essa série, sobre o universo do Tolkien e aprender um pouco, né? Inclusive, né? Agora eu tô me sentindo a Browning, tá vendo? Tô encantada com a sua gentileza, obrigada. Muito bom, gente. Olha, eu quero dar um recado aqui no final. É uma coisa muito legal que está acontecendo, um evento com a gente assim, porque quem conhece a gente está há uns 12, 13 anos aí, a gente é um podcast muito pequenininho, muito humilde e tal, né? Nós somos veteranos aqui no podcast, como a Nilda, como esse pessoal do Mitografias, toda essa gente boa, maravilhosa, os poucos que estão conseguindo manter seu podcast, né? E a gente tem colocado o podcast do Rings of Power, né, no YouTube. E o primeiro podcast está passando de 12 mil visualizações, né? Os outros vai reduzindo, fica, sei lá, 150, 200. A gente nem está entendendo, viu, Nilda, como é que está acontecendo isso, por que esse primeiro podcast, ele se tornou um evento, assim, dentro das nossas playlists, que a gente tem podcast, sim, e vídeos falando sobre pós-mortem, né? O Memento Mori, sobre questões mortuárias. A gente é muito interessado nessas questões humanas e tal, e culturais, então a gente tem lá antigo, lá muitos anos atrás. E agora esse podcast está com muita visualização. Então meu pedido para vocês aqui, claro, é sempre, por favor, sigam a gente em todas as redes sociais. É só procurar a gente como Masmorra Cine ou Cineclube da Masmorra. Mas, se você estiver ouvindo aqui no YouTube, tente ficar mais tempo escutando o nosso podcast. Por quê? Para a gente poder atingir as 4.000 horas mínimas, para que a gente possa monetizar aqui no YouTube, tá? Que é o último recurso que ainda não conseguimos. Então, se você está lá, você está gostando, você escutou esse primeiro podcast e foi procurar os próximos e tal, fica com a gente escutando, mantém aberto aqui para que a gente consiga atingir logo essas horas e possamos monetizar. E se você escutou o primeiro e está escutando aos poucos, que eu acho que é isso que está acontecendo, como são 2 horas e 20 de podcast, se você está escutando muito aos pouquinhos, aos pedacinhos, por favor, lembre de deixar um comentário, compartilhar, divulgar,
se puder ser o nosso padrinho ou madrinha, que é a maneira que a gente tem como manter, gente, esse podcast. Agora a gente já está começando o mês, né? E logo mais vamos ter que pagar já o servidor do site, entendeu? E tudo que, gente, ter um podcast né, Nilda? A Nilda sabe, o Marcos também. É você, inclusive, poder pagar a tua conta de água, a tua conta de luz, tua internet. Então, você está fazendo um conteúdo gratuito. Claro, ele sempre será gratuito. Mas se você gosta do que a gente faz, você gosta do debate, você acha que a gente enriquece, sabe, esse meio do podcast, vem apadrinhar, vem nos apadrinhar, sabe? Doa 5, 10, 20 reais, ou faz um Pix, porque isso daí nos ajuda a passar e a sobreviver nesse meio artístico, né, de podcast, esse meio cultural, na verdade, onde tem gente que já está muito bem, né, está ganhando o seu dinheiro, fazendo seus podcasts, fazendo os podcasts de true crime e tal, e a gente está tentando, né, não digo nem nos inserir, porque nós já estamos inseridos, mas sim a gente nos manter, a gente não parar de fazer esse podcast, tá? Então, se você gosta, nos apadrinhe. E importante, se você curte, a gente vai no Spotify, lembre-se sempre de dar 5 estrelas, para que a gente vai aparecendo mais. Como está aparecendo esse vídeo maravilhoso, né, Nilda? No YouTube, do primeiro podcast, 12 mil visualizações. Eu não entendo o algoritmo do YouTube, realmente não consigo entender nada. Nem eu. Porque eles falam que é de um jeito e quando você vai ver é outra coisa. Não, a única coisa que eu posso supor é que esse primeiro vídeo da gente, claro que a gente, numa boa, gente, sem falsa humildade, a gente é maravilhoso, então tem muitas explicações legais, então tá bem elucidador esse vídeo, mas eu acho que o próprio YouTube tá recomendando o nosso vídeo, então tá atingindo muita gente mesmo, mas às vezes não tá recomendando os próximos, então se você foi lá e você viu, por favor, já assina, já se inscreve no nosso canal, fica escutando a gente pelo YouTube para aumentar a nossa carga de horas, tá? E esse é o pedido que eu peço aqui de coração. E o segundo pedido, porque sim, a gente não é podcast que foge de política, não. Por favor, esse podcast vai sair o que? Você está escutando no sábado, né? Caso você esteja escutando antes da eleição de domingo, vote para retirar o Jair Bolsonaro do poder. Sim, porque sabe esse debate que a gente tem tido aqui de destruição e tal, de valores deturpados, essa pessoa que se encontra presidente do país nesse momento é perigosa, tem que ser retirada do poder de maneira democrática. Então vamos votar corretamente, não só para retirar esse presidente e colocar uma pessoa de esquerda, sim, sabemos que a melhor opção nesse momento é o Lula. Tá? Então vamos votar sim 13 no Lula e votem deputados federais, estaduais, senadores também de esquerda, candidaturas de esquerda, candidaturas que tem os indígenas, né, Nilda? E candidaturas feministas, gente, femininas, mulheres na candidatura e feministas, mulheres feministas. Eu tô entrando em duas campanhas. Eu vou votar no pessoal para federal na bancada indígena, né, que tem, mas se você não tiver afinidade com isso, tem a bancada, que eles estão falando de bancada pretas, né, tanto mulheres como homens negros. Nossa, sim. Para aumentar a representatividade desse segmento, e de preferência de esquerda para votar nos nossos projetos. Porque, exatamente. Igual assim, eu sou funcionária pública do estado de São Paulo. Aí esses dias me veio um cara que, não, vamos votar em tal pessoa aqui que é do PSDB. Eu falei, eu não vou votar. Você não acha que esse cara é bom? Eu falei, eu sou funcionária pública do estado de São Paulo. Eles aprovaram um projeto, as viúvas, órfãos e aposentados do estado de São Paulo passaram a pagar de 14% a 16% de contribuição previdenciária. No meio da pandemia, de um mês para o outro, começou a ter 14% de desconto no pagamento. Exatamente. Quer dizer, diminuiu em 14% o salário. Gente, não são os milionários, são as viúvas, os órfãos, gente as professoras aposentadas, que tiveram esse corte enorme. Assim, fora que é o PC. Daí a pessoa fala, eu tô votando pensando no que é melhor e não é para mim. É para os professores, porque nós já estamos apontando para ver um déficit de professores, não só no estado de São Paulo, no Brasil. O pessoal pergunta, por que ninguém quer ser professor? Eu falei, gente, olha aí, a minha irmã trabalhou 28 anos como professora, se aposenta, com o segundo ano de aposentadoria dela, fazer um corte de 14% no salário dela. Que absurdo, que sabe? absurdo. Quem vai ter ânimo para continuar nessa profissão, gente? Ninguém. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu não gosto da gente. É que tem muita gente que
evita e foge desses assuntos, sabe? Eu acho que é o contrário. Cada podcast eu vou ficar mesmo pisando nessa porra mesmo. Porque, cara, você não gosta do seu podcaster, não é um influenciador pra você, alguém que você escuta com carinho, você bota na tua orelha. Pô, então eu sei que talvez a gente esteja falando para convertidos, mas se você não for uma pessoa que você está pensando, você está ainda na dúvida, por favor, né? Por favor, se informe. Tem candidaturas ótimas de esquerda, entendeu? A questão do Jair Bolsonaro sair do poder é urgente. 4 anos do Jair de novo, o bicho acabou o Brasil. Para reverter o que ele fez, tem que ter congresso e também tem. Gente, isso. Ninguém dá importância para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é que vota questões de saúde no Estado, sim, a educação e a segurança. Se você quer ter mudança na educação e na segurança, e assim, tem um ditado: você não quer se informar sobre política, vai ter quem queira. Quem quer? O empresário, o cara que quer fazer negociata, o que quer fazer rachadinha. Sempre vai ter espertalhão que vai falar: opa, você odeia a política? Eu adoro. Inclusive, eu roubo muito dinheiro, uso a política para isso. Cada vez que você deixa de se informar, deixa de votar num deputado, quem vai se eleger é o deputado tranqueira. Não, e sabe o que é engraçado? Quem vai se eleger é o deputado tranqueira. Tem o pessoal que agora tá assim, né? Como o Jair tá afundando, né? E tá falando assim: eu não quero mais saber de política. Sabe, dá mais raiva ainda, eu te juro por Deus. Eu falei isso, desculpa, né, gente, mas vou deixar no podcast. Gente, dá mais raiva ainda. Porque a pessoa não se contentando em ser alienada e ficar fingindo, sabe, que o que está acontecendo no Brasil não está acontecendo para si mesmo, que não consegue comer, que não consegue fazer compra, que não consegue fazer nada, que tem criança, né, que quer ficar cego para criança comendo bolacha, tomando suco, que isso é refeição que a criança tem, quando sabe? Tem, na escola quando tem. Porra, vem falar que agora odeia política? Porra, o cacete, cara. Você tem que amar a política. Ama, porque a política vai fazer você botar comida no prato dessa criança de novo, maluco. Entendeu? Tem criança, e vocês sabem disso. Graças a Deus, se você tá escutando isso, você nunca passou por isso, que bom. Mas tem criança que a única refeição que a criança vai ter é aquela da escola. A minha irmã foi professora. Ela cansou de ver aluno que chegava na segunda-feira meio zonzo na escola. Aí ia ver por quê? Porque no domingo não teve comida em casa. Então a criança chegava para a primeira aula zonza. Aí eles já sabiam, quando via a criança naquela situação, já chamavam para o lado e davam pelo menos uma bolacha, alguma coisa, até estar pronta a merenda para a criança comer. A criança tinha ficado o domingo inteiro sem comer, gente. Isso não era uma nem duas. Foi muito. 30 anos dessa, 28 anos dela dando aula e vendo isso. Tem professores, já vi vários relatos, gente. Só basta, sabe... Professor que eles acabam levando comida para a escola para dar para as crianças. Então, sabe, isso é coisa séria. A corrupção aqui, e tem gente que não leva isso a sério, que são deputado, do vereador e tal. Nós não estamos na eleição de vereador, mas vamos chegar lá. Mas o lance é que nem aqui na minha cidade, o cara é corrupto, bicho. O cara já é corrupto na cidade, já foi afastado, já responde por questões administrativas, né? Já foi julgado, condenado e tal, por causa da lei da ficha limpa. Porra, tu vai votar nesse cara para deputado federal? E depois reclama que o país é uma merda. O cara vai pra lá fazer o quê, cara? Então, não pode ser alienado e para de votar em gente que, porque a fulana defende valores familiares. Foda-se os valores familiares dela, entendeu? O que ela fez de bom, de bem, entendeu? Pra tua cidade, o que ela tá ajudando realmente. Porque o que a pessoa acredita, a religião, então isso é uma coisa individual, isso não é uma coisa, não tem que ser pauta pra nada, entendeu? Eu sei que a gente tá falando obviedades que parecem, mas... Gente, pelo amor de Deus, gente, é o nosso destino, é o destino do país, sabe? E se você bota um presidente, sim, de esquerda, uma pessoa que, sim, é importante, o Lula tem os problemas dele, o PT tem os problemas dele, tem. Mas, cara, você vota mal em deputado, você vota mal em deputado federal, deputado estadual, você vota mal em senador, em governador, pelo amor de Deus, sabe? Você continua errando. Eu vou dizer uma coisa que eu falei hoje, tava falando hoje isso no meu trabalho. Eu nunca vi racionarem vacina nesse país. Vixe, é terrível. Então, isso, nós estamos racionando. Não é a vacina da Covid, não. A vacina da Covid também está sendo racionada. Mas, além da Covid, a vacina BCG, a vacina de sarampo, várias vacinas não foram compradas pelo governo federal. Eu falei, gente, nem o Collor, aquele filho da mãe que tirou o dinheiro das pessoas, racionou vacina, gente. A da nem poliomielite, ele racionou né? vacina. Nem o Ó o nível, né? Nem o Sarney, aquele desgrenhento,
racionou vacina, gente. É onde estamos chegando, é o fundo do poço, tem um alçapão. Ele consegue ser pior que essas pessoas. E essa falta de cobertura vacinal, ela vai se tornar um desastre de saúde pública muito breve. Desastre mesmo. Aí eles falam assim, eu sou a favor da família, a favor da infância. E vota para cortar o orçamento das vacinas. A preocupação dessas pessoas é que nem aquele ditado para encerrar, porque eu sei que a gente acabou indo para política sim, porque sim, vivemos num país onde estamos gravando há 2 dias da eleição. Exatamente. Pensa, essas pessoas, elas adoram proteger a criança na barriga, fora da barriga ninguém se importa, quer que morra. Então pense, e não em quem está, usando essa questão dos costumes, religião, nessa pauta de falar que tem ideologia de gênero, essas besteiras todas, padre que não é padre, sabe essa podridão? A gente tem que realmente ver o que a pessoa tem de história dela, de trabalho importante. De resto, bicho, preocupe-se com política, porque se você não se preocupa, você pode ficar tranquilo que vai ter quem se preocupe, viu? Para resumir, né? E é isso, né, gente? A gente até no final ficamos aqui inflamados, mas é porque é muito importante. Então, tá? Não deixe de votar. Procure na sua cidade. Inclusive, parece que todas, né, Nilda? Várias cidades no domingo, o transporte público vai ser gratuito. Informe-se direitinho, confira a sua zona. E mais do que tudo, vá votar. Vá votar. Não se abstenha de votar, o voto é importante, ele é uma luta muito significativa, entendeu? Foi uma luta, demorada, né? Para quem entende minimamente de história, né? Desde a redemocratização. Gente, esse sistema não é perfeito, mas é melhor do que outros que a gente tem. A gente pode aperfeiçoar ele? Podemos, mas não vai dar para aperfeiçoar esse sistema com esse pessoal que está aí. Sim. A gente quer aperfeiçoar o sistema mas a gente precisa primeiro tirar eles de lá. Como diz o pessoal, o Brasil não vai melhorar na segunda-feira ou na terça-feira com o resultado da eleição. Mas a gente pode pelo menos parar de cair no fundo do poço, parar e tentar sair dele, né, agora. O presidente é um mandatário do crime organizado do Rio de Janeiro e a corte dele é formada por um bando de fanáticos de extrema direita. Não tem chance de um país dar certo com um administrativo como esse. Nenhuma. Então, um ministro da economia que fala que vai vender as praias. Ele fala, vou pegar dinheiro vendendo praia. Nossa, mãe, ai meu Deus, eu vi isso também. Só se você olha assim, o que esse cara tá falando? Ele não entende nada de economia. É um total ignóbil, Chicago Boy idiota, imbecil. Ele não entende de economia pro país, ele entende de economia para banco. Assim, e para ele mesmo, né? Para encher o próprio bolso, né? Já que ele, quanto mais o dólar aumenta, mais rico ele fica. Ele só entende de economia individual, é isso que eu queria dizer. Então, assim, ele não sabe fazer economia. Ele entrou e não sabia fazer um orçamento, gente. Ele errou o cálculo de orçamento. E todo mundo usou esse cara, o próprio ignóbil lá, o que se diz presidente, falando, mas é o Paulo Guedes, aí o Paulo Guedes, o lixo que é, tá um show de acusações, o pessoal, o Paulo Guedes reclamando dele, ele reclamando do Paulo Guedes. De qualquer maneira, eu vou terminar aqui esse podcast, primeiro agradecendo novamente, pedindo desculpa porque a gente vem falar de política, porque sim, nós somos brasileiros, né? Mas tem uma frase tão bonita que é falada aqui nesse episódio, recordada por ser a frase ali do Sam para o Frodo, né? Que diz que essa sombra é apenas uma coisa pequena e passageira. Sim, porque vai passar, gente. Então é uma sombra grande, perigosa, mas ela vai passar. A gente não pode desistir, né? Então a gente termina aqui deixando para vocês um beijo, um abraço. Vá votar e vote bem. Preocupe-se com o seu voto. E a gente se encontra, tá? No próximo podcast sobre Rings of Power, né, Nilda e Marcos? Tchau, gente. Fiquem bem, se cuidem. Beijinho. Tchau, tchau.